Que ela, excelente tarde, né? Nós já estamos de tarde, hoje foi dia de organizar as coisas aqui, né? Como sempre vocês sabem que eu não vejo de manhã, porque tem muita coisa pela manhã. E aí eu tô organizando mesmo as demandas aqui de casa e tal, fazendo também as coisas de trabalho. E hoje, assim, desde 8 horas, ó, tá ativo, né? E aí nós estamos fazendo essa pausa aqui. Eu tô organizando as lives, ó, gente, eu preparo as lives todas antes, ó. Aqui tem cada dia, tem o que a gente vai falar na live. Então tem um tempo, né, onde é destinado para preparar as lives. Então você pode ter toda a palavra de Deus no Spotify e no YouTube. É só acessar o link na bio. Tudo para vocês, para mim. Também tenho aprendido muito estando aqui na presença de Deus. E nós já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer a presença viva, onde ele vai trazer discernimento para nós. Nós vamos para 1 Samuel 21, onde fala: a fé nos posiciona, o medo nos desvia. Poderoso, hein? Então nós temos o contexto que, quando o medo nos leva a agir fora da fé, Davi foge de Saul. E aí vem o sacerdote Amaleque e Melote, e ele fala sobre a fuga, né? E ele recebe, tão consagrado, a espada de Golias e foge dos filisteus por medo. Então ele estava louco para escapar daquilo dali. Então o medo pode nos levar a decisões erradas. Vamos para a leitura, né? Davi se esconde na caverna de Adulão, né? Com medo. E o medo nos desvia do propósito. Amém? Então vamos pedir ao Espírito Santo para trazer sabedoria e discernimento dessa palavra. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Amaleque. Amaleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que fez sós e ninguém veio contigo? E disse Davi ao sacerdote Amaleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual enviei, o qual te ordenei, com moços apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, tem as mãos, dai-me 5 pães das tuas mãos, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão consagrado, se ao menos os moços abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote, que lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vedarão desde ontem e anteontem, quando eu saí, e vasos moços eram santos, e algum modo pão comum, sendo hoje, santifica-se outro vaso. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães de proposição, que tiraram diante do Senhor, para pôr-se ali pão quente de um dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, dos criados de Saul detido perante o Senhor. Era seu nome Doeg, Adomeu, e o mais poderoso pastor de Saul. E disse Davi a Amaleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à minha mão a espada nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse sacerdote: a espada de Golias, filisteus, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui envolta no pano detrás da éfode. Se tu as queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: senão a outra semelhante, dá-me, né? E aí Davi levantou-se e fugiu naquele dia de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. E porém os criados de Aques lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde as danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares, seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras como seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso lhe contrafez diante dos olhos dele, e fez como doido entre as suas mãos, e entravatada nas portas da entrada, deixava correr a saliva pela baba. Então diz Aques a seus criados: eis, bem vedes que esse homem está louco, porque trouxemos a mim, faltam-me a mim doidos, para que trouxesse este, que fizesse 2 dias diante de mim, há de se entrar este na minha casa. Gente, que coisa, né? E aí Davi se fez de doido, babando, entendeu? Aqui foi uma estratégia, né? E aí ele foge para Aques, e o rei de Gate vai, fala ali para ele e reaviva, tá? E aí vamos ver aqui então o que a gente tira inicialmente dessa palavra em Samuel 21. E diz assim: primeiro, o medo pode nos levar a decisões erradas.
Davi, ele mente pela pressão. Até quem ama a Deus pode errar quando deixa o medo liderar. Cuidado com o medo, tá, gente? Deus continua cuidando mesmo quando falhamos. A graça de Deus é maior do que os nossos momentos de fraqueza. Terceiro, fugir da vontade de Deus nos coloca em lugares perigosos. Quando saímos da direção de Deus, precisamos nos humilhar para sobreviver. Então nós precisamos ficar na direção de Deus. A fé nos posiciona, o medo nos desvia. Então declare hoje comigo, né, de verdade. Eu escolho confiar em Deus, não no medo. Deus lança fora todo medo, porque Ele é o amor, né? Glória a Deus e glória a Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele resplandeça sobre você e vá pela fé. A fé te posiciona, a fé te dá direção, a fé te dá visão. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, o teu trabalho, onde colocar a planta dos teus pés que possa ser abençoado, onde colocar as tuas mãos que possa ser abençoado, onde sentir, né, o bom perfume do Senhor seja sentido quando você passar. Que a presença do Senhor esteja contigo. Fica com Jesus.